se fosse mais para um grupo de especialistas, ok? E ela teria um outro formato se ela atendesse mais para um público que a gente chamaria de leigo ou pouco familiar sobre o assunto. Então, tentando fazer uma síntese disso, eu optei mais na direção de um público mais leigo, tá? Então, para algumas pessoas pode ter assim, um certo gosto de novidade, para outras, quem sabe, pode suscitar algumas novas questões, tá certo? Eu aqui não estou podendo ainda passar os slides. Ainda não aparecem as setinhas aqui, viu? Tá certo, professor, eu estou com dificuldadezinha para lhe promover, mas eu vou conseguir sua promoção já, tá? Tomara que o salário melhore. Opa! Mas enquanto isso, professor, o senhor pode fazer aí a sua fala, já começando, né? A gente está com 45 participantes, e aí eu queria dizer para o pessoal que chegou agora, para eles informarem aqui na caixa de bate-papo, de onde eles estão acessando, para que a gente possa mensurar o alcance dessa web, né? Até onde a gente está chegando. Tá, pessoal? Beleza. Então, muita gente, eu estou vendo aqui alguns nomes conhecidos, inclusive, né? E o que sinaliza como uma evidência aí de que realmente esse assunto ele é mobilizador, tá certo? Então, quando a gente está falando nessa perspectiva da pandemia, nós estamos falando de uma perspectiva de algo que, em sã consciência, ninguém efetivamente estaria preparado para lidar, tá certo? Eu lembro que quando a gente estava em dezembro e essa situação já explodia na China, as poucas vozes que falavam ainda sobre a pandemia no Brasil faziam declarações para que corriam mais na direção da gente não se preocupar com o que estava acontecendo, que isso não teria o impacto que está tendo hoje. Infelizmente, não foi dessa forma que se configurou, e, na verdade, talvez a grande dificuldade que a gente tenha hoje é de nunca, efetivamente, termos passado por esse processo, o que implica, muitas vezes, em todas as expressões da vida social e psicológica, a construção de escolhas sem uma base muito prática para fazê-las. Tá certo? Vamos começar a exposição, né, o processo de luto em tempos de pandemia. Vamos começar aí com um poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que tem muito a ver com esse momento, chamado Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, o poeta, né, com toda a propriedade que a arte pode oferecer, num poema tão curto, ele sintetiza o que representa a falta para a gente, né? E quando, na verdade, o processo de elaboração da perda se fecha, fica algo muito mais bonito, né? Muito mais, algo que vai além do belo, né? Que é a memória de todas as coisas boas e positivas que uma pessoa ou uma situação vivida pode nos deixar. Vamos adiante. Quando a gente está falando da perspectiva da pandemia, o que mais se visibiliza para todos nós são essas curvas aqui, né? Que a gente vê o tempo todo sendo divulgadas na internet, sendo divulgadas pela televisão, e que nos passa a perspectiva mais ameaçadora que a pandemia pode representar, que é a questão da morte, na forma de cifras, na forma de números.
E na maioria esmagadora das vezes, quando a gente vê esses números, embora isso nos sensibilize, nos toque, a gente entra um pouco numa espécie de piloto automático e acaba se esquecendo que cada número que vai substanciando essa soma mórbida, configurando níveis de letalidade, quantidade de óbitos, representa, na verdade, uma pessoa. Uma pessoa que tinha uma dada biografia, um conjunto de fatos, eventos que configuravam a sua existência, a sua individualidade em relação ao mundo. E quando essa pessoa se vai, ela provoca aquilo que é chamado de uma tragédia biográfica. Cada um desses pontos que estão aí formando essa curva sinaliza que essa perda produziu impactos na vida concreta e cotidiana das pessoas que ficam. E aí a gente tem que buscar aquilo que é invisível, né? Que está posto para todos nós que estamos vivendo os impactos psicossociais da pandemia, né? Que são os medos, as angústias, as ansiedades, os quadros depressivos anteriores ao processo de pandemia que podem se agudizar nesse momento, ou novos quadros, que podem se configurar em função de tudo isso que está vivendo. E vai se configurando, portanto, várias problemáticas de ordem psicossocial e de ordem psicológica. E uma das questões que se coloca é como vivenciar o processo de luto numa perspectiva completamente nova, numa perspectiva que vai inibir determinadas estratégias de ordem cultural, social, individual, que foi consagrada pelos costumes, pela experiência prática, para que a gente possa passar por esse momento. Mas antes da gente adentrar especificamente na discussão dessa relação luto e pandemia, cabe algumas definições do que seria o luto. Então vamos agora adentrar a perspectiva do que seria o luto, como a gente poderia definir teoricamente essa categoria, né? Uma primeira constatação, né, mais de ordem, eu diria, até literária, né, até sensível e cotidiana, e que fica fácil para as pessoas entenderem, mesmo que não tenha uma familiaridade com uma leitura teórica mais a nível da psicologia. Então, o luto é o preço que a gente paga por perder quem amamos, tá? Então, se a gente parar para pensar na nossa existência, todos nós apostamos na busca de uma vida que seja o mais longa possível, e essa possível longevidade, que ela possa ser usufruída com níveis de qualidade de vida, de preferência, uma existência que me leve aí além dos 80 anos, com poucas intercorrências hospitalares, com problemáticas de saúde mais administráveis. O problema é que quando nós apostamos na continuidade da nossa vida, infelizmente, parte das nossas vivências, e infelizmente para algumas pessoas, grande parte dessas vivências, elas não se darão apenas com a satisfação daquelas coisas que a gente chama de coisas boas da vida. Mas viver significa estar preparado ou se preparar para o sofrimento. E um dos maiores sofrimentos, talvez o maior, seja ter que lidar com a perda das pessoas que a gente ama. Só um detalhe, tem pessoas perguntando aqui se dá para fazer o download da apresentação. Dá sim, no canto esquerdo inferior tem uma setinha que se você clicar lá, você vai baixar a apresentação, tá bom? Então, uma definição mais precisa, né? O luto vai representar o estado experiencial que a pessoa sofre após tomar consciência da perda, sendo, portanto, um termo global para descrever um vasto leque de emoções, experiências, mudanças e condições que ocorrem como resultado de uma perda significativa, de uma perda importante. O luto pode ser um conjunto de reações que ocorrem em consequência, portanto, de uma perda significativa. Envolveria um processo de recuperação
e reparação psíquica perante mudanças e situações que acarretam perdas e provocam desequilíbrio, afetando a ideia que temos de nós próprios, da vida e do mundo. Então, só um exercício singelo, e não vou desenvolvê-lo porque eu não quero fazer com que ninguém entre em sofrimento, mas basta a gente vislumbrar, num exercício subjetivo, como é que fica a nossa vida na ausência das pessoas que a gente mais ama, tá certo? E parte das pessoas que estão nos vendo agora, muito já passou pela vida concreta de alguém, ok? Quando isso acontece, a primeira sensação é de uma perda absoluta de referências, né? Muitas vezes as pessoas expressam aquela metáfora: me puxaram um tapete, o meu mundo ficou de ponta cabeças. E no plano subjetivo é exatamente isso que acontece, né? É como se você agora, a partir desse momento, tivesse que vislumbrar uma existência na ausência de interações que até aquele momento davam sentido à tua própria vida. Eu exemplifico, por exemplo, com a perda que eu tive da minha mãe aos 23 anos de idade. Para mim foi um processo muito complicado, muito difícil de recuperação, por conta dos fortes laços de identificação que eu tinha com minha mãe, que iam desde aspectos singelos, do tipo ser acordado com o aroma do café sendo passado, até as conversas, os diálogos, as interações, os pedidos de conselho, por aí vai. Então, no momento de uma perda, você tem uma sensação de perda total de referências. Normalmente, quando se pensa o luto, as teorias sinalizam para processos, ok? Embora a gente tenha que tomar muito cuidado no entendimento desses processos, para não interpretá-los apenas no seu sentido cartesiano, né? Uma ideia necessária de início, meio e fim, até porque, parte das vezes, ele pode se construir de uma forma diferenciada. Então, grosso modo, o paradigma do Bowlby é muito usado em psicologia para pensar o que a gente chamaria de fases do luto, né? Algo que a gente chamaria, no primeiro momento, de negação ou choque, a incapacidade quase absoluta de aceitar a perda do objeto de afeto. As falas que expressam isso, por exemplo: não é possível, eu não acredito que isso tenha acontecido, como pode ter acontecido uma coisa dessas? Depois, a expressão de protesto, né? A preocupação com a pessoa perdida e com a tentativa de conseguir seu regresso, né? O que pode ser traduzido como revolta. O desespero e desorganização que essa perda provoca, resultante da constatação da ineficácia em trazer de volta a figura afetiva no plano da realidade, expressando, portanto, desespero, tristeza e solidão. E, por fim, a tentativa de constituir a reorganização, que seria a recuperação gradual com interesse por atividades sociais e outras situações. Por exemplo, a retomada de uma vida afetiva e emocional, no que a gente chamaria do plano da normalidade. E por que normalidade está entre aspas? Porque, evidentemente, depois que a gente passa por uma perda significativa, a nossa vida nunca mais será a mesma. Mas a perspectiva de buscar a reorganização é aquilo que a gente pode chamar também de resiliência, né? As estratégias de adaptação que o indivíduo vai construindo para a retomada da vida tal como era organizada antes. Também é muito usado a perspectiva que advém do trabalho da Elisabeth Kubler-Ross, que está consagrada no livro sobre a morte e o morrer, que são os 5 estágios do luto, pensados num primeiro momento para a relação com pacientes mais vulneráveis, com pacientes considerados terminais ou fora de possibilidades terapêuticas, né? São os famosos estágios de Elisabeth Kubler-Ross, né? A negação, a ideia da raiva, né? A ideia da barganha, depressão e aceitação. Eu não vou me prender muito a isso, porque vocês podem encontrar uma informação vasta a respeito desses estágios por toda a internet. Mas, de novo, a sinalização de que a perspectiva de
Viver o luto, de elaborá-lo, obedece a determinados processos, né? Mas que significa que não será necessariamente da mesma maneira para todo mundo. E aí a gente pode dizer, portanto, que o luto poderia ser entendido de várias formas, no sentido mais focado, quando a gente está falando daquele luto produzido pela morte concreta de alguém que a gente ama, mas também pensado na perspectiva mais ampla, né, quando a gente assimila na perspectiva do luto o sentido da morte simbólica, não é? Que são outras formas de perda que a gente vai tendo na vida. Portanto, a gente pode dizer que os processos de luto são inerentes ao processo de viver, faz parte da nossa existência. E com o passar do tempo, nós vamos ficando cada vez, em tese, né, mais resilientes e mais fortes, pelo menos deveria ser assim, para lidar com essas perdas. Então, ela pode acontecer no trabalho. E olha só que interessante, muitas vezes, uma pessoa, ao receber uma promoção do trabalho, ela pode ficar triste, ela pode ter que elaborar a perda da convivência social que ela tinha com os amigos da mesma configuração hierárquica, né? Pode se dar por aposentadoria, por rebaixamento, ou então por mudança de emprego, né? Pode se dar pelos relacionamentos, pelas separações, pelo divórcio, quando um filho sai de casa. O processo de luto pode acontecer na saúde, quando alguém tem uma doença incapacitante, então a pessoa vai ter que elaborar a perda dessas capacidades. Em situações mais graves, né, quando uma pessoa perde, por exemplo, um membro, né, e tem que reconfigurar toda a sua identidade corporal na construção de uma nova relação com o mundo e consigo mesmo, né. O fenômeno do luto fica mais forte quando a gente pensa na perspectiva da morte física de alguém, perda de propriedade, mudança de casa, vai sofrer impactos a partir da noção de idade, gênero, saúde, cultura, classe social, e por aí vai. Portanto, luto, quando a gente está falando de luto, principalmente já sinalizando aí para a perspectiva do Covid-19, a gente está falando, na verdade, no sentido mais amplo possível. Estou vendo aqui que chegou a Natália, uma grande amiga. Bom dia, Natália. Um abraço forte para ti, minha querida. Bom dia. Vamos seguir. E aí, historicamente, um dos meios que sociedades, culturas e indivíduos se utilizam para tornar menos difícil ou mais fácil a perspectiva de elaborar o luto são os rituais, que têm algumas funções práticas, não é? Primeiro, o ritual afirma e, ao mesmo tempo, nega a morte acontecida. Então, fica muito mais fácil a gente entender isso quando a gente pensa nos rituais na perspectiva religiosa ou espiritual. Por exemplo, quando a gente vai a uma missa de corpo presente, você tem lá diante de você o cadáver exposto, mas ao mesmo tempo o sacerdote sinaliza que a vida não termina aqui, que ela tem uma continuidade e que, quiçá um dia, todos nós estaremos reunidos novamente com as pessoas que a gente ama. Outra função importante dos rituais é proporcionar o acolhimento da dor e, portanto, isolar os indivíduos da sensação de solidão que muitas vezes a perda provoca. Então, quando alguém expressa solidariedade, né, expressa carinho, afeição nesses momentos, a gente tem a nossa dor acolhida. Eu ministro introdução à tanatologia na Universidade Estadual do Ceará há mais de 20 anos, e às vezes aparecem perguntas entre os alunos jovens que tem um certo sentido a partir da visão de uma sociedade que constitui o tabu de uma relação com a morte no nível mais existencial. Você tem jovens de 19, 20 anos que nunca foram a um velório. E às vezes perguntam como é que eu devo me comportar. E a minha resposta sempre vai na direção de dizer o seguinte: o que você tem que fazer é estar ao lado da pessoa que você ama, abraçá-la e confortá-la. Não precisa nem dizer muita coisa. Basta expressar o aconchego do apoio físico nesses momentos, tá certo? Então a função do ritual do velório, por exemplo, é acolhimento da dor e preservação
os indivíduos do isolamento e preparar os indivíduos que estão à nossa volta para vivências sobre a morte. E eu estou falando especificamente dos mais jovens, dos adolescentes e das crianças. E pode ser também um espaço para celebrar a memória daquele que partiu. Então, olha só que interessante, né? Se a gente pensar nessas perspectivas e avaliar praticamente todas as culturas que existem hoje, e mesmo aquelas que já existiram, sem exceção, daquelas que são rotuladas como mais primitivas, entre aspas, eu não gosto muito do termo, os antropólogos também não gostam, até aquelas que são consideradas, entre aspas, mais desenvolvidas, sociedades pós-industriais e tal, elas sempre preservam algum momento de vivência ritual diante da perda provocada pela morte. E não é à toa que isso acontece, tá? Vamos avançar. E aí, vamos entrar, então, na perspectiva da pandemia. E eu estou colocando aqui, né, o vírus como memento mori coletivo. Talvez muitas pessoas não sabem o sentido dessa expressão, memento mori, que vem do latim, e uma tradução que seria palpável seria: lembre-se da morte, ou lembre-se de que um dia você vai morrer. Então, o tempo todo na nossa existência, os memento mori estão postos. Por exemplo, eu tenho aqui comigo a minha querida caveirinha vermelha, né, que tem aqui no meu escritório de trabalho, no meu gabinete, uma aqui que eu ganhei de amigos que foram ao México, aqui na festividade do Dia dos Mortos. Então, a caveira, classicamente, ela sinaliza que nós vamos morrer um dia. E olha só que interessante, né? Todo mundo sabe disso, principalmente a partir dos 6 anos de idade, quando a gente assimila o conceito de morte como um evento que não pode ser reversível, tá certo? Entretanto, não existe só o plano do conhecimento, a aceitação também precisa ser afetiva e emocional, e isso é muito difícil. Daí que várias culturas consagraram sempre elementos como memento mori, que nos lembram que um dia a gente vai morrer. Qual é o problema hoje? É que a abrangência do acontecimento da pandemia, ok? O fato de tudo que está acontecendo sendo profusamente disseminado pelos meios de comunicação. A gente entra na internet e recebe notícia, a gente vai para o WhatsApp e recebe notícia, a gente vai para as redes sociais e recebe notícia, a gente liga o telejornal e mais notícia. E, infelizmente, a maioria dessas notícias são de forte impacto emocional e ameaçador, e que vai, portanto, numa abrangência muito grande, provocando esse conjunto de medos que eu estou sinalizando aqui, não é? Lembra a gente de que nós vamos morrer, de que nós somos vulneráveis, e provoca, principalmente, 2 grandes medos que a gente tem em relação à morte. Muitas pessoas podem dizer: eu não tenho medo de morrer, mas associarão a esse medo da morte com o medo de morrer sozinho e o medo de morrer sentindo muita dor. Eu agregaria outras questões. O medo do que ocorrerá depois da nossa partida, principalmente aí os mais velhos, que têm filhos. No meu caso aqui, eu tenho um filho de 24 anos, que já é homem feito, que já está aí seguindo o rumo na vida, mas a minha filha, Carmen, de 13 anos, ainda precisa muito do meu apoio, né? Então, quando eu fico pensando na minha partida, um dos sentidos que me anima a continuar vivendo é a ideia de que eu farei falta a pessoas da minha família, tá certo? E o medo da ausência de rituais de fechamento que a própria perspectiva do Covid propõe. Eu vou avançar mais nessa direção também, ok? O coronavírus subverte a lógica no entorno dos rituais de vivências com relação à morte. Nesse sentido, uma das metáforas que tem sido usadas recorrentemente é associar a luta contra a pandemia, e a própria expressão que eu estou usando, luta contra, né, já traz um pouco o sentido de uma metáfora associada à ideia da guerra.
o impacto que o Covid-19 produz é similar ao efeito de uma guerra, o que vai provocar mudanças repentinas no nosso modo de viver. Então, todas as rotinas que a gente tinha, acordar cedo, levar menino para o colégio, depois ir para o trabalho, as rotinas que a gente tinha no trabalho, os locais que a gente almoçava, o retorno do trabalho, eu posso jurar a vocês que nesse momento tem gente sentindo uma enorme saudade de estar num congestionamento às 6:30 da tarde, ok? Porque isso expressava um momento de rotina que não pode mais ser vivido. Então, uma das consequências é obrigar as pessoas a elaborarem muitas perdas ao mesmo tempo. Lembrem que no slide anterior eu falei que o luto é algo muito em aberto, né? Não é só um fenômeno que apetece a perda das pessoas concretas, dos indivíduos que a gente ama, mas também a perda das vivências de cotidiano. Então, muita gente, quando estava com a cabeça quente, pegava o carro, ia dar uma voltinha na beira-mar, ia para um barzinho tomar uma cerveja com os amigos, tá certo? Então, esses pequenos rituais de apropriação de pequenos prazeres na vida, eles ficam completamente modificados com a imposição da necessidade de isolamento social. E, portanto, uma das consequências é a produção de vários níveis e formas de desorganização psicológica. Eu brinco dizendo com os amigos, né, que quando me perguntam assim, como é que você está levando o isolamento social? Eu digo assim, tem dias que está numa boa, né? Eu fico aqui priorizando tarefas, dou aí algum feedback para os meus alunos à distância, faço aulas, participo de lives. Tem outros dias que a sensação que eu tenho é que as paredes, elas estão me comprimindo, né? E eu sinto vontade de sair lá fora para dar umas porradas no vírus, pelo menos essa imagem que me vem, de brigar com o Covid, né? Claro que eu não sou doido, eu não vou fazer isso. Mas a ideia de que realmente essa adaptabilidade ao isolamento não é uma coisa fácil para boa parte das pessoas. E a pandemia presente as ameaças que estamos acostumados a reprimir de forma mais fácil. Então, uma delas é a ideia da morte, né? Não é possível escapar da pandemia enquanto memento mori, enquanto alguma coisa que nos lembra da morte o tempo todo. E aí sim o que eu acho mais traumático quando a gente pensa a perspectiva do luto. A impossibilidade de viver rituais aprendidos pelos costumes. Vamos lá, vamos avançar. Então, o que a Covid altera quando a gente está pensando na perspectiva dos rituais, né? Quando a gente vai aos velórios, uma das coisas mais comoventes que a gente vê são as pessoas tocarem o corpo, conversarem com a pessoa morta, mexer, né, pentear os cabelos. Isso não pode mais ser feito. E esse é um problema sério, né, porque quando a gente pensa a perspectiva do cadáver, a gente vê o corpo como ainda algo que porta o afeto das pessoas que amam aquele indivíduo que partiu, né? Outras coisas que a Covid-19 vai alterar, né? A vivência da pandemia. Falar as últimas palavras, se despedir dentro da possibilidade de ter contato em estado de vigília com as pessoas que a gente ama. Dessas pessoas receberem visitas, receberem os familiares. Muitas vezes de ter orações ou outros rituais de forma coletiva ou não. A imposição de cerimônias fúnebres quando acontecem de forma muito rápida, muito curta. O não poder estar com a pessoa em seus últimos momentos. E, muitas vezes, não poder participar de sepultamento ou cerimonial de cremação. Né? O que muitas vezes, esse nome já está ficando fortemente cunhado, né? Representa para as pessoas uma dupla morte. Então, olha só que coisa triste, né? Não é só elaborar a perda de quem partiu, mas a perda de possibilidades práticas e concretas de se relacionar de uma forma mais próxima com essa morte. Isso, de uma certa forma, tem sido contornado na Itália, desde o início do agravamento da pandemia,
Por exemplo, foi feita campanhas para que pessoas doassem tablets para que eles fossem levados aos hospitais e pessoas nas UTIs pudessem ter alguma forma de contato com seus entes queridos, já que a visita e a conversa não poderia ser feita, tá certo? Eu quero crer que essa atitude é muito positiva na medida em que atenuaria o sofrimento em relação ao afastamento das pessoas. Outro exemplo, mesmo que na ausência, uma imagem forte essa, né? Mas mesmo que na ausência dos entes queridos, as igrejas proporcionarem alguma forma de ritual coletivo em relação aos corpos. Ficou muito impactante aquela imagem da pandemia em Nova York, onde as pessoas estão sendo enterradas em valas coletivas, né, sem a presença desses rituais, tá certo? Então, esse tipo de imagem, ela produz alguma forma de consolo aos que ficam, né, na medida em que, de alguma maneira, alguma forma de ritual espiritual foi preservado. Outra questão é a tentativa de sinalização da presença concreta do ritual na medida em que ele possa ser transmitido pela internet. Avançando. Se for possível, e obedecendo alguma regra de controle sanitário, é importante que as pessoas possam participar de algum nível desse processo ritual. Né? Avançando, e a massificação da perspectiva da transmissão de alguma forma de ritual a partir daquilo que está sendo chamado de velório online. Em alguns sites, principalmente europeus, a gente já encontra essas sinalizações para que as pessoas busquem exercícios de mentalização onde elas possam pensar nas pessoas que perderam de uma forma mais positiva, no sentido de se lembrar das boas lembranças, das boas memórias. Mas vamos lá. Não ocorreram rituais. Não quero sinalizar que a gente possa passar por isso, mas infelizmente é o risco, e esse risco está dado pela experiência que está acontecendo em outros países, né? E pode servir aí de sinalização para profissionais de saúde mental trabalharem com pessoas que estejam passando por perdas. Não ocorreram rituais. Eles podem de alguma forma ser feitos depois, por exemplo, com a realização posterior de cultos ou missas, né, onde o coletivo da vida desse indivíduo que partiu possa se reunir e celebrar a espiritualidade e a memória dessa pessoa. A reunião de grupos de amigos, as visitas individuais e coletivas ao túmulo dessa pessoa, ou, se ela foi cremada, ao local onde as cinzas foram jogadas, usar intensamente a internet para se comunicar com outros membros da família e compartilhar emoções, mesmo quando a gente puder ter interação social. Muitas vezes as famílias são mais amplas e tem várias pessoas que moram fora da cidade de residência da pessoa que morreu. Fazer reuniões familiares para reviver a memória e conversar sobre a existência desse indivíduo que morreu. E prestar homenagem nas redes sociais. As redes sociais hoje são formas de contato social cada vez mais utilizadas pelas pessoas, para o bem e para o mal. E aí, você está sozinho no isolamento, não vai poder participar dos cerimoniais fúnebres. Então, uma recomendação, escrever muito sobre o que você está sentindo. Né, botar para fora. Se você se sente constrangido a compartilhar a vulnerabilidade com as pessoas próximas de você, faça isso de alguma maneira. E uma maneira boa para fazer isso é o exercício escrito. Busque apoio nas suas redes sociais, compartilhe a dor e o sofrimento com as pessoas que são mais próximas de você. Se você sentir necessidade, procure profissionais que possam atender você online.
Importante isso, tá? O tipo de trabalho online, tanto por psiquiatras quanto por psicólogos, ele se redimensionou nessa época de isolamento social. E não é meramente uma estratégia de sobrevivência, não. Implica em buscar novas formas de atendimento que deem conta das necessidades existenciais das pessoas. Permitir-se aceitar seus sentimentos. Tá com vontade de chorar, chore. Tá com vontade de botar a raiva para fora, bote. Porque raiva e choro nesses momentos são reações absolutamente normais. Permita também que os outros expressem suas emoções. Por que isso? Se reagir a essas situações pode diferir muito de uma pessoa para outra. Então, muitas vezes, a gente produz, sem nenhuma má intenção com isso, né? Mas produz certos julgamentos que são prejudiciais, do tipo, não chore tanto não, a vida continua. Naquele momento, a pessoa não está vendo a vida como uma possibilidade de continuidade. Uma das possibilidades de constituir elaboração para isso no futuro é poder jogar para fora toda a emoção que está sentindo nesse momento. Permita-se a fazer alguma forma de autoanálise, né? Aceite a sua vulnerabilidade e, portanto, busque desabafar com alguém. Tente não guardar isso para você. Então, apesar do distanciamento social, a gente pode produzir formas de aproximação. E essa é uma das formas que a gente está fazendo nesse momento, usando a tecnologia para poder constituir pontes de comunicação. Não se esqueça da sua própria saúde, né? Muitas vezes a gente está sem apetite, a gente não está conseguindo se alimentar, mas a gente tem que forçar um pouco a nossa barra e buscar ver no alimento uma espécie de remédio que vai tentar manter relativamente intactas as nossas funções fisiológicas. Dar oportunidade para que as crianças e adolescentes também expressem suas emoções. Crianças e adolescentes têm uma curiosidade muito intensificada sobre a perspectiva das perdas. E muitas vezes os adultos são muito reticentes em conversar sobre isso. Esse é um momento em que essa necessidade de afastamento do assunto, ela desmorona, né? O isolamento social impede isso também. Então a gente tem que se abrir mais para conversas no entorno da problemática da morte e do morrer. E apesar da dor, né, um desafio é tentar manter ou criar rotinas em casa, tá certo? Se não está dando para fazer uma atividade mais no nível de elaboração intelectual, buscar atividades de ordem operacional, automática, prática, né? Já arrumou o armário, arrume de novo, né? Já veja aí como é que está organizado os livros, veja como é que estão os dados no seu computador, né? Tente manter a mente ocupada com alguma forma de rotina. E os impactos, já do final da minha exposição, né? Acabou até sendo mais rápida, vai sobrar tempo aí para alguma conversa, né? Políticas de saúde mental quando a gente sair da pandemia. Então, os centros de atenção psicossocial, com a perspectiva de um atendimento mais público, né? Vai ter que investir em grupos de apoio aos enlutados. Porque essa demanda, se configurar as previsões mais complexas, mais graves, né, mais dramáticas, ela vai ser intensa. Portanto, fazer grupos de apoio às perdas é pós-venção, né? É impedir que novas problemáticas de saúde física e mental possam aparecer. Buscar uma formação especializada para atendimento ao luto. Fica aí a sinalização para psicólogos e psiquiatras que não se enveredam muito nessa direção, e eu acho que a demanda por esse tipo de forma de atenção e cuidado vai aumentar significativamente. A sensibilização de outros profissionais de saúde para a importância desse tema. E eu me refiro mais especificamente aos profissionais de medicina, tá? Lidar com a possível explosão de casos de luto complicado. Eu não falei sobre luto complicado. Antigamente, essa expressão era traduzida pela expressão luto patológico, isso já foi superado, né? Porque necessariamente a forma como uma pessoa
complica seu luto não expressa necessariamente uma patologia, né? Mas uma forma de caminho e elaboração que, ao invés de estar produzindo qualidade de vida, pode fazer com que a pessoa se congele no seu processo de elaboração. Por exemplo, não conseguir abandonar um momento de espaço ou tristeza, ou um momento de negação absoluta. Isso vai exigir, portanto, maior nível de intervenção especializada. E a busca de formações gerais sobre tanatologia, não só para profissionais da área de psicologia e psiquiatria, mas para todos os profissionais na área da saúde, porque a problemática da morte é um tema que se transversaliza em todas as áreas, não é? E, infelizmente, grande parte dos profissionais em medicina, e eu também diria enfermagem, tendem a captar a perspectiva da morte mais na sua realidade biomédica, né? E a morte é um processo muito além disso. Eu brinco dizendo com os meus alunos, quando eu vou fazer a discussão sobre tanatologia, que eu não entrei na sala para falar sobre óbito, né? Óbito é um eufemismo técnico. Eu entro na sala para falar sobre a morte enquanto uma tragédia biográfica que importa a pessoa que está tendo que vivenciar a própria finitude na própria pele, e como importa a todas as pessoas que amam essa pessoa, e como importa a todos nós que têm na expressão da sua condição humana a vulnerabilidade na relação com a morte, algo que diz respeito a todos nós. Deixo com vocês essa frase do Rubem Alves: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Muita gente está fazendo previsões extremamente negativas, não só em relação ao quadro da pandemia em si, mas como será esse mundo depois que a gente sair dela. Eu quero compartilhar com vocês um certo otimismo responsável, né? Não vou vender a imagem de que tudo vai dar certo, que a gente vai viver num mundo infinitamente melhor, mas talvez, nesse momento, a gente se descubra capaz de vivenciar gestos de solidariedade e fraternidade que vão muito além das nossas escolhas ideológicas ou espirituais. Muitas pessoas que tinham uma noção abstrata, né, da ideia de amor ao próximo, da ideia de solidariedade, estão começando a fazer isso. Grupos sociais vulneráveis, né, nas grandes periferias urbanas desse país, começaram a se organizar na ausência da intervenção estatal para poder oferecer alguma resposta de defesa à pandemia. E cada um de nós, no campo da sua individualidade, está constituindo hoje um aprendizado que será extremamente valioso quando a gente puder reencontrar os nossos amigos, poder dar um abraço bem apertado neles e poder celebrar esse maravilhoso encontro de pessoas agora que se tornarão necessariamente diferentes. Que essa diferença possa ter para todos nós um gosto de boa novidade. E aqui, uma bibliografia básica aí consultada para servir de grande parte dessa exposição. Muito obrigado aí para quem nos ouviu até agora. Obrigada, Erasmo. Eu estou com a voz mais estranha porque eu estou agora de máscara. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma interlocução para fazer. E aí a gente está aberto aqui mais alguns minutos, nossa, um bom tempo para a gente abrir para discussões e reflexões. Só quero destacar aqui, Anaíra, eu estou vendo agora aqui o bate-papo, né? Isaildo Tavares mandou aqui uma frase do Mário Quintana que é muito bonita, né? Que ele aborda aqui quando ele vai falar sobre o tema morte nas aulas, né? Esta vida é uma estranha hospedaria,
de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Bonito. Bonito, eu adoro o Mário Quintana. Também. Alguém mais? Cezinha falando aqui que adorou a expressão otimismo responsável. Obrigada, César, por estar compartilhando aqui esse momento. Obrigado. Erasmo. Oi, Natália. Oi, Natália. Oi, meu querido amigo. Oi, Anaí, tudo bem? Tudo bom? Eu estou com esse microfone ligado porque eu tive muita dificuldade para entrar. Erasmo sabe que eu não lido bem com essas mídias. E aí eu não quis mais nem tocar aqui no celular. Ele ficou aqui intocável, com medo de cair. Mas que bom que eu consegui escutá-lo e parabenizar vocês, né, por esse tema. Ele é extremamente relevante. E esse momento que nós estamos vivendo, ele nos afeta a todos, né? Então, todos nós estamos vivenciando esses processos. Não é algo que, às vezes, a gente vai falar, não é de algo que nós estamos tão afetados. Nós estamos vivenciando também todos esses processos de luto que você referiu aqui. E mais alguma coisa que a gente possa não ter captado, que alguém possa estar vivenciando. Mas o que eu queria destacar da sua fala, meu amigo, que eu achei assim, fundamental, foi essa questão do ritual. Porque era uma das coisas que mais me tocava quando eu fui acompanhando desde o início essa pandemia, era essa impossibilidade de estarmos com as pessoas. Então, criar essas maneiras, sentir a presença do outro e se fazer presente, mesmo que seja não presente fisicamente, eu acho que é fundamental. E eu já queria deixar uma sugestão a vocês de que essa conversa ela não ficasse somente nessa videoconferência, que outras estratégias elas fossem pensadas, né, para dar esse suporte nesse tema, porque a gente sabe que, embora haja muito suporte já acontecendo online, mas nem todo mundo, como Erasmo colocou dentro da nossa área, né, tem esse preparo, esse conhecimento para lidar com essas questões do luto, da morte, das perdas. E, né, para vocês também pensarem, quem está assistindo essa conferência até propor, de como poderia ser criado outras formas desse compartilhar coletivo. E essa questão também das perdas diárias, né, que toda essa situação produziu em nós. Então, é muito importante que essa fala ela chegue às pessoas, para elas compreenderem um pouco, minimamente, o que se passa com elas, porque muitas pessoas estão isoladas e sem compreender de processos que parados em si mesmos a partir desse isolamento, né? E dessas mudanças que precisaram fazer de forma tão rápida e intensa no seu cotidiano. Legal, Natália. É por aí, né? Tudo é novo, né? A geração que viveu a pandemia da gripe espanhola já morreu todo mundo, né? E, portanto, essa experiência de vivência de um quadro tão impactante, ela ficou no passado, e como morreu no passado, a realidade concreta daquele momento. Então, todos nós hoje aqui estamos ensaiando formas de reapropriação daquilo que a gente chamaria de, entre aspas, normalidade. Por exemplo, não é alguma coisa que vai dizer respeito a todos, né? Mas todo mundo tem acompanhado na internet aquela formação de processos coletivos para apresentar números musicais, onde tem várias pessoas de uma orquestra, né, que estão tocando a partir das suas casas e que configuram o ensaio de uma atividade coletiva muito coesa e muito bem organizada. A experiência da educação à distância, que agora está sendo imposta pela formação das salas de aula virtual, né, eu acho que uma tentativa de se reapropriar
especificamente do ritual, desculpa aí que o meu celular está ligado, e para variar são aqueles números chatos de São Paulo. Mas aquela tentativa de reapropriar essa sensação de solidão que a ausência do outro provoca. Então, uma grande vantagem que a tecnologia pode nos proporcionar, embora isso não seja plenamente satisfatório, mas produza algum nível de satisfação, é similar àquela sensação que uma mãe tem quando um filho afastado, está lá fazendo uma pós-graduação na Austrália, né? E de repente ela pode ver o rosto dele, conversar com ele pelo computador, tá certo? Ou pelo celular. Eu acho que o momento de perda de alguém, né, poderia privilegiar essa forma de encontro, mesmo que virtualizada, tá certo? E outras possibilidades que podem estar sendo construídas, né, criar espaços de compartilhamento de experiência, algo que me entristeceu muito outro dia, mas que infelizmente pode ser uma alternativa, né? Um acontecimento que houve no Amapá, de uma mãe que não pôde participar do velório do filho, mas que pediu que a funerária passasse com o carro na rua onde o filho morava, e toda aquela comunidade meio que distante do carro fúnebre, fechado com um caixão lacrado, pôde fazer suas preces e constituir alguma forma de despedida. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Buscar literaturas antigas, né, para ver como é que as populações faziam para lidar com essas perdas à distância durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Imagine alguém que tinha um filho embarcado num navio e que soube que aquele navio foi torpedeado e que morreram 700 tripulantes. É a mesma situação, esse corpo não pode ser resgatado. A experiência das pessoas que vivem perdas em grandes desastres, tá certo? Recentemente, coisa chata. Deixa eu desligar aqui, senão o celular vai tocar direto. Só um pouquinho aqui. Ai. Pronto. Apresentação ao vivo tem dessas coisas, né? E é isso, né? Hoje o espaço está aberto para criatividade, para buscar formas de reapropriação de comportamentos perdidos. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, Anaíra, eu posso tentar respondê-las? Sim, eu já ia sugerir que pudesse fazer uma leitura aí virtual e aí ver o que pode contemplar aí como respostas ou reflexões, tá bom, professor? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui de Jailson, tá? Muito bom ver profissionais de diversas áreas interessados / estudiosos sobre a tanatologia. Pergunta: os da saúde trabalham curar e salvar, e diante da morte há uma sensação de impotência. Como o professor vê o trabalho da equipe multiprofissional em ambiente hospitalar quando temos uma deficiência dos estudos sobre a morte e morrer nas instituições de ensino? Eu diria que essa atuação ela é fundamental. Um dos grandes trabalhos que eu diria que já profissionais médicos, principalmente aqueles envolvidos com cuidados paliativos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e outras áreas, outras disciplinas da saúde têm em relação a isso, a mudança da morte enquanto visão de algo que acontece num momento específico, para uma situação de pensar a morte como um processo, algo que está acontecendo a todo momento, a todo instante, né, já que nós seríamos seres para a morte. E mudar um pouco as metáforas, ok? Eu acho muito complicado um profissional dizer que luta contra a morte, na medida em que a morte é um inimigo todo-poderoso, e a gente sabe que o resultado dessa luta é sempre a derrota. Então, nós não deveríamos lutar contra a morte, nós deveríamos, sim, sermos produtores de saúde. Então essa ideia de lutar contra a morte, ela fica secundarizada, na medida em que a gente sempre está tentando produzir saúde, e uma das respostas possíveis para isso é a ação terapêutica, mas também, quando não é mais possível, a preconização de ações paliativas. Então, em tese, gradualmente, nós teríamos que abandonar
essa perspectiva de metáforas bélicas em relação à morte, para ter metáforas mais dialógicas, né? O que a morte pode nos ensinar para que a gente possa, em outros casos, ter uma resposta que implemente qualidade de vida. Deixa eu ver aqui. A morte é vista ainda como o fracasso de uma equipe de saúde, ao invés de oferecer uma boa morte. Quando há uma doença de fim de vida, lutam para manter. Aqui é um comentário, né? Deixa eu ver onde tem perguntas aqui. Nossa, tem uma pergunta longa aqui, do Lucas Soares Vasconcelos. Professor, agradeço as contribuições que trouxeste em sua aula. Nesse processo de pandemia, a população de rua, bem lembrado, vem sendo bastante afetada, dadas as dificuldades advindas do processo de morar em rua diante desse processo pandêmico. Levando em conta que muitos deles também fazem uso abusivo de substâncias, em algumas situações passam por processos de redução de danos ou mesmo abstinência, o que provoca também um luto vivenciado diante da perda do uso de drogas. Como pensar o processo de promoção de saúde, quais ferramentas em casos como esse? Meu querido, você fez uma pergunta que eu não me atrevo a responder de forma sistemática. Eu não tenho aprendizagem constituída para isso. A produção prática dessa resposta está dada aí aos profissionais que participam de processos de educação de rua, trabalhadores de saúde que atuam sobre essas populações, que também agora estão sendo muito afetadas, dado o colapso das redes de solidariedade que existiam para a manutenção dessas pessoas, com o mínimo de conforto físico a partir de possibilidades de alimentação e abrigo, tá certo? Higiene e por aí vai. Então, uma das respostas, principalmente aí de políticas públicas, se em tese elas são criticadas por serem relativamente pouco eficientes nas ações em relação a essa população, elas teriam agora que se redobrar na perspectiva de como lidar de forma criativa com essas populações. Tem uma pergunta aí da Regina Alencar para falar mais um pouquinho sobre o luto mais impactante. Ela pede aqui no YouTube, né, na rede YouTube. Pois o problema é como rotular o que a gente chama de impactante, tá certo? Eu vou dar um exemplo. Existem processos de luto que não são reconhecidos socialmente, e que para o indivíduo que está constituindo a perda, é impactante. Por exemplo, perda de animal de estimação, tá certo? Imagina a situação de um animal de estimação que vive na sua companhia há mais de 15 anos, um gato, um cão, e infelizmente esse animal morre. Aí você vai pegar o telefone e ligar para o teu chefe, para o teu patrão, e dizer o seguinte: olha, eu não vou trabalhar hoje porque o meu cachorro morreu. Ou uma certa insensibilidade das pessoas, sem o ranço moral da expressão insensibilidade, tá? Mas dizendo para você, não, é só comprar um outro bicho e você substituir por esse que tem na sua casa, tá certo? Mulheres que tiveram perda gestacional, né? E que tem que elaborar a perda não só do feto, mas perda de todo um projeto de vida futura para essa criança que não nasceu, ok? E que muitos vão chegar e dizer, não se preocupa não, logo você vai estar bem e vai fazer outra criança, né? Então, alguém que trabalha há 30 anos numa mesma empresa e que é demitido aí por força da pandemia. Em muitos aspectos, essa relação de perda vai ser tão impactante como perder alguém pela morte. Mas, no geral, quando a gente está falando em luto impactante, é essa perspectiva de perda que coloca em colapso as suas tentativas mais imediatas de elaboração do que foi perdido. Muito diferente, por exemplo, de se esquecer de um compromisso, muito diferente de deixar um livro que você pegou na biblioteca em cima de um balcão de padaria, tá certo? Então, o próprio nome está dizendo, luto impactante é aquele que apresenta todas aquelas tarefas de elaboração e que podem ser mais difíceis para um indivíduo constituir e menos difíceis para outros.
Alô? Ah, tem alguém aqui pedindo para fazer merchan, né? o José Luiz está perguntando aqui se eu vou oferecer cursos, né? Estou me planejando para isso, tá certo? E em breve aí as pessoas vão ficar sabendo pelas minhas redes aí de contato. A gente tem uma pergunta da Lorena Fidelis, né, sobre o manejo com adolescente em relação à temática. Se tem alguma ferramenta mais direcionada ou alguma sugestão, talvez. Pois é, né? O manejo com adolescentes em relação à temática. Isso vai variar muito em acordo com a abordagem que o profissional utiliza, tá certo? Agora, qual é o problema? Como fazer esse manejo numa perspectiva onde você está distante? Então, só a título de ilustração, eu tenho uma amiga que tem uma filha adolescente em processo terapêutico, tá certo? E que no quadro de pandemia, esse processo terapêutico ficou inviável de continuar no consultório. E essa pessoa, no caso a garota, se recusa sistematicamente a manter esse encontro sob a tutela de uma nova tecnologia, que no caso seria fazer à distância por um aplicativo, tá certo? E a razão dela é muito simples, é que ela quer ver a pessoa e estar conversando diretamente com ela. Ela não consegue assimilar a ideia de, entre aspas, o que eu vou dizer, de seriedade de uma intervenção que seja feita à distância. E não há o que mude, né, a forma de pensar dessa adolescente. Alguns poderiam rotular isso como resistência à situação de terapia, mas eu acho que uma explicação mais plausível é exatamente essa, uma recusa a se adaptar a uma nova situação que antes era tida pelo próprio cliente como mais satisfatória, tá certo? Mas, no geral, o desafio que o adolescente nos apresenta, e quem trabalha com adolescente sabe disso, né? Quanto mais velho for um profissional, mais antenado ele terá que estar com o mundo desse adolescente. Aí, aqui em casa, a gente teve aqui a fase Stranger Things, né? Um seriado por razões pessoais que não me apetecia, mas que para estabelecer aí conversas com a minha filha eu tinha que buscar informações a respeito, tá certo? Então é isso, é muito difícil, eu não trabalho com adolescentes, eu não teria uma resposta mais palpável para isso, mas para quem trabalha, os desafios aí estão postos. E aí estou vendo que... Deixa eu ver aqui, estou tentando iniciar a minha câmera. Tentando aqui iniciar a minha câmera de novo. Chegando. Opa, já vai aparecer. Olá! Agora de máscara, né? Porque no primeiro momento, para adaptar aqui a tecnologia, eu tive que retirar. Anaí, só falar brevemente sobre a história da máscara. Isso é interessante, né? Porque as pessoas, elas estão realizando apropriações em relação à máscara, né? Então, outro dia eu vi na internet uma pessoa que estava vendendo máscaras com etiqueta de grife, né? As nossas máscaras, né? Professor, eu teria um comentário a fazer a respeito até de uma temática que a gente já dialogou junto em uma mesa, né? O comentário seria em relação ao luto social, que eu tenho visto e tenho acompanhado de algumas cidades em que as pessoas, inclusive no próprio acesso ao serviço de saúde, já contempla esse luto social nessa pandemia, né?
o próprio acesso às UTIs, como está acontecendo agora com essa forma simbólica, entre aspas, de direcionamento e manejo com os idosos, para mim, se configura quase que uma violência simbólica. Sim, sim. Né? E a Cláudia Arantes, né, a famosa psiquiatra ou médica de cuidados paliativos, ontem ela estava colocando quando você perde alguém da família, se você perde sua mãe ou sua avó, você está perdendo 100%, né, na temática dos idosos, né? Como é que configura isso, assim, como é que a gente poderia dar trazer maiores reflexões para os profissionais de saúde, e para os familiares também a respeito disso nesse momento de pandemia? Saiu um estudo recentemente, depois eu posso procurar para colocar a referência, mas que tematiza algo que boa parte das pessoas parece criticar na imprensa, né? A ideia de que quanto mais pesadas são as notícias, parece que isso mais envolveria as pessoas nas práticas de prevenção. Então, eu não compartilho, inclusive eu tive muito trabalho aqui hoje de pensar as imagens, né, para não causar um impacto que pudesse levar as pessoas a mais sofrimento, tá certo? Mas eu acho que, de uma certa forma, é extremamente útil quando as pessoas que morrem, elas ganham um rosto, e deixam de ser números naquela curva que eu mostrei no início, a curva pandêmica, não é? Então, nas minhas redes causou comoção, determinadas mensagens que chegaram, por exemplo, compartilhando a perda de uma auxiliar de enfermagem que trabalhava no Hemóce, eu não me lembro, tá? E que produzia reflexões nos grupos de WhatsApp, né, que de repente começavam a parar de comentar os prognósticos do número de mortos e começavam a falar sobre a necessidade de manutenção das medidas de isolamento social, tá certo? Então, reparem, né, a gente pode passar um final de semana inteiro e de repente, na época onde não tinha pandemia ainda, né, a gente pegava o jornal na segunda-feira de manhã e ficava sabendo numericamente que 300 e tantas pessoas tinham morrido em acidentes de trânsito naquele final de semana. E esse número era assimilado como uma cifra. E o poder de impacto, portanto, que isso tinha era nulo praticamente, né, porque me dava uma apreensão que era da ordem cognitiva da relação com a morte, tá certo? O que eu acho é que as pessoas necessitam, e eu acho que em grande parte os profissionais de saúde já fazem isso, principalmente nessa situação limite, daí os casos aí de exaustão emocional que a gente está vivenciando, não é só o medo associado à ideia de se contaminar no trabalho, mas também a carga intensa emocional exigida por estar lidando com situações de agravos extremos e muitas vezes que estão levando à morte, tá certo? Mas eu acho que a gente tem que começar a dar um pouco mais de visibilidade aos rostos, às biografias dessas pessoas que estão partindo, né? Isso sinaliza para todos nós que eles são seres humanos como a gente e que eram dotados de sonhos, desejos, anseios, projetos de vida, futuro, e que amavam as pessoas que ficaram e que eram amadas, né? Sempre ter firme a ideia de que cuida é absolutamente importante de alguma pessoa. Bom, aqui tem mais alguma pergunta aqui? Eu acho que do Cezinha. Cezinha, isso vai ficar na rede. Álvaro César, isso vai ficar na rede, já está na rede, inclusive já compartilhei em alguns grupos. Estou compartilhando. Professor, se o senhor puder carregar novamente a sua apresentação, e que aí o pessoal consegue fazer o download. Colocar no começo, né? Não, o senhor carregar novamente ela. Perfeito.
fazer o download dela de novo aí. Eu tenho que sair para fazer isso, né? Não, o senhor clica naquela cruzinha da bolinha, que fica no canto inferior aí. Tô vendo aqui, cliquei. Pronto. Aí carregar a apresentação. Isso, aí o senhor carrega novamente, que aí o pessoal vai conseguir fazer o download, tá? Tá certo, vamos lá. Que agora tá dando erro, e a gente tá tentando e não tá conseguindo. Perfeito, deixa eu fazer aqui então de novo. Obrigada. Vamos lá. Permitir download. Enviar. Pessoal, para quem está aqui, que chegou agora há pouco tempo, a gente sempre está pedindo para que vocês identifiquem de onde estão acessando, quem ainda não pôde colocar, tá? E aí, a gente também indica para seguir a Escola de Saúde Pública nas redes sociais, seguir o nosso canal no YouTube, clicar no sininho para receber as atualizações de todas as webs que estão passando. E aí o próprio YouTube manda uma mensagem para o seu celular dizendo que vai ter um novo vídeo, tá? Professor, é com você, tá? Tá certo, tô aqui, os slides estão sendo gerados, eu acho que foi, ó, beleza. Nem vou mais mexer nele aqui, o pessoal que tá vendo, é pela setinha do lado inferior esquerdo, né? Isso, aqui, ó. Beleza, essa aqui, ó, né? Opa, aí, beleza. Então a galera pode descer aí os slides. Professor, continua dando erro. Eita! Será que se eu mandar por e-mail para você, você pode disponibilizar para as pessoas? Sim, posso sim. Beleza. Pode até compartilhar aí no WhatsApp. 10. Ficou mais rápido. Deixa eu ver, eu tô aqui com ele carregado. Vamos lá, vou fazer isso agora. É aquela história, você está conversando com alguém bem mais velho que você. Eu sou da patota, a patota já é... Qual é o novo, né? Eu sou da patota dos e-mails ainda. Sensacional. Pessoal que está pedindo aí a apresentação, a gente disponibiliza já, tá? Beleza, eu estou aqui pegando, um momentinho. E aí, quem tiver mais questões, já pode ir colocando aqui. O pessoal no YouTube também pode ir interagindo. Que aí a gente vai transmitindo lá, tá? A Karine Franco está colocando aqui, ó, no YouTube, professor. Erasmo, hoje pela manhã estava refletindo sobre a situação de nós, profissionais de saúde. A grande maioria está praticando isolamento social, sem contato com seus familiares, por estarem expostos no trabalho, sem irem às suas casas ou isolados dentro das próprias casas. Ela está compartilhando essa reflexão. Né? Sim, não é uma questão, é uma reflexão. Não. E olha só, né, uma tecla, eu trabalho com reflexões sobre a relação saúde mental e trabalho, né, e isso diz respeito de forma muito impactante aos trabalhadores de saúde em situações que a gente rotularia como normal, tá certo? E essa situação já extrapolou a normalidade há muito tempo. Eu acho que está na hora aí das entidades representativas de trabalhadores, as associações, os sindicatos, os conselhos, a colocarem na ordem do dia a necessidade de criação de projetos psicossociais de intervenção na saúde mental de quem trabalha com a saúde e a vida dos outros. E esse quadro de pandemia, com certeza, vai agudizar vários sofrimentos anteriores, né? Expressões de neurose, expressões de inadaptabilidade, que elas se agudizarão ou criarão novas situações. Então, eu espero que um bom fermento, né, dessa situação trágica seja uma reavaliação daquela ideia, né, que principalmente médico e enfermeiros são ao mesmo tempo aí o super-homem e a Mulher Maravilha, né, seres dotados aí de superpoderes para lidar com situações extremas. No plano pessoal, cada um sabe disso,
mas parece que no plano do coletivo, no plano das determinações sociais e culturais, essa representação ganha muita força. E, na verdade, quem trabalha com saúde é um ser humano vulnerável, exposto a situações que ampliam esse nível de vulnerabilidade, tanto no plano da saúde física, o risco de contaminações, né, quanto na perspectiva da saúde mental, ok? Então, já passou da hora para que, quando o pessoal se reúne aí para discutir as temáticas de ordem mais salarial, né, o que é importante, é relevante, sem dinheiro a gente não consegue manter a nossa vida, mas que outras questões relacionadas à perspectiva da saúde extrapolem a mera exigência de insalubridade, mas que busquem implementar a qualidade de vida no trabalho. A gente tem uma outra pergunta aí do Daniel Oliveira pelo YouTube, professor. Não sei Estou vendo. Eu vou ler aqui, tá? Daniel Oliveira diz que grandes grupos de indivíduos se negam a aceitar o fato da Covid ser algo tão assustador. Ser uma doença capaz de mudar hábitos. Essa negação teria relação com o não aceitamento do luto? E aí ele coloca outra, e sobre a questão da eutanásia, é um assunto que pouco vejo ser falado, até por motivos legais, mas gostaria de saber sua opinião. Eita, vamos lá. Temos mais 2 horas? Professor, vamos lá. 30 minutos, aliás, 23 minutos. Vamos lá, então. A primeira questão, né, eu acho que tem a ver muito mais com algo que a gente poderia chamar da condição humana, que diz respeito a não aceitar a própria ideia da destrutividade, né? A ideia da dissolução pessoal, a ideia de que um dia eu, como ser, terminarei. Isso alimenta em muito um certo receio, um certo medo da morte, que não é só da nossa cultura, mas está posta em todas e também no passado, tá certo? Agora, qual é o problema, né? É que, infelizmente, a situação, eu não vou ficar aqui discutindo a situação política, que hoje o Brasil, todo mundo sabe, vive aí uma questão da polarização, né? Só sinalizar que a politização da discussão da Covid-19 no Brasil não torna as tarefas preventivas mais fáceis de serem assimiladas e como que retroalimentariam a necessidade natural que as pessoas tenham de negar que a sua normalidade não irá desaparecer, que o seu cotidiano vai se manter integralmente estável, tá certo? Daí que a gente percebe a tentativa das pessoas parte delas, em minimizarem, né, o impacto da pandemia, ou no limite mesmo, algumas dizerem que isso tudo é uma armação, uma conspiração, essa coisa toda, tá certo? Infelizmente, para grande parte dessas pessoas, a situação teria que piorar muito para que se tivesse consciência plena do momento dramático que a gente está vivendo, tá certo? Lembrando aqui da situação italiana, a Itália, de fato, só se mobilizou para valer em relação à problemática da pandemia quando se passou aquela gravação em vídeo do comboio de caminhões do exército saindo da cidade de Bérgamo, vários caminhões para levar centenas de corpos para sepultamento e cremação. Aí a ficha caiu, isso foi uma coisa incontornável, e quem estava na vibe negação teve que sair dela, tá certo? Não quero que isso aconteça conosco de forma alguma, tomara que não seja necessário, e que a partir do diálogo racional as pessoas consigam sair aí do modo negação e se mobilizarem mais para as medidas de isolamento social. Para isso, é fundamental a construção imediata e urgente de políticas públicas que deem sustentação às populações mais vulneráveis. Senão, isso não vai acontecer e serão essas mesmas populações que estarão mais expostas ao risco do coronavírus. E seria horroroso que a situação de Guayaquil, no Equador, se reproduzisse no Brasil, tá certo? Não vou entrar em detalhes, quem tiver curiosidade
atente a informações via internet. Quanto à problemática da eutanásia, esse é um tema escorregadio. Eu, por princípio, eu sou contra a legalização, primeiro, não necessariamente por valores ético-morais, embora eu compartilhe de parte deles, mas principalmente por ver em cuidados paliativos uma alternativa mais adequada, mais plausível para a opção de término imediato da vida. Entretanto, eu acho que essa discussão sobre legaliza ou não legaliza a eutanásia, ela é carregada de uma paixão muito intensa e, em parte, ela é consequência do uso estado inadequado de tecnologias médicas de manutenção da vida. Então, eu sempre digo que muitas pessoas que se posicionam a favor da legalização da eutanásia, elas estão em intenso sofrimento. Por quê? Porque elas não compartilham da ideia de morrerem em unidades de terapia intensiva, de forma solitária, em extremo desconforto, entrando naquilo que é chamado de distanásia. Para quem não conhece o termo, distanásia é o prolongamento do tempo de vida sem necessariamente a contrapartida de uma qualidade de vida em relação a esse tempo que foi prolongado. Ou seja, grosso modo, é como se a gente congelasse as pessoas no platô da agonia. Então, essa questão, ela tem que entrar junto na discussão do legaliza ou não legaliza, porque senão a gente fica naquelas posições extremas. Quem é a favor é rotulado apressadamente como alguém que tem desapreço à vida, que tem simpatia por ideias que vêm lá da época do nazismo, e quem é contra é rotulado imediatamente como alguém que compartilha do obscurantismo de ordem religiosa. E essas duas posições extremadas, na verdade, elas são falsas, né? Existem aí várias mediações que precisariam ser adequadamente discutidas. Agora, para que cuidados paliativos de fato sejam uma alternativa plausível, eles precisariam ser oferecidos de forma massiva à população e capilarizados a partir de políticas públicas de saúde que investissem tanto no crescimento dos serviços, quanto na formação adequada da equipe técnica que fará parte desses serviços. Então, a resposta não se constrói meramente com um discurso, mas ações práticas atreladas a esse discurso. Muito bom, professor. Eu estou tentando aqui, durante a sua fala, trazer algumas expressões. Aí, não sei se o professor está lendo, eu coloco expressão. Ah, eu vi aqui uma, Anaya, que é essa última aqui que a Kilvia colocou, né? De Karine Franco. Então, eu respondi brevemente em relação a isso, mas vou reforçar. Eu acho que a imprensa tem que cumprir o papel dela, ok? Que é basicamente informar. Agora, como eu falei no início da minha exposição, né, a maneira como você expõe os fatos pode induzir as pessoas a interpretações equivocadas deles. E esse risco existe em todas as situações. Algo que ficou palpável no início da pandemia, principalmente quando ela começou a vir para o Brasil, era a supremacia quase absoluta de notícias negativas. Quando, na verdade, expressar também a verdade significa dizer, como aconteceu ontem, que um senhor de 99 anos, que foi veterano pracinha do Exército Brasileiro na Segunda Grande Guerra Mundial, sobreviveu ao Covid. Algo que é mais difícil pela idade dele. Então, o que isso sinaliza, né? Sinaliza para a gente que os riscos existem, como as possibilidades de sair vivo disso. Agora, o que as pessoas precisam ser informadas, e de novo, eu não quero dramatizar, mas é a realidade, é que ir para uma unidade de terapia intensiva por conta de uma Covid-19 não é uma coisa absolutamente simples. Exige um conjunto, uma linha de cuidados altamente complexa e que faz com que as pessoas sofram. Não é meramente se submeter a uma pequena cirurgia ou ficar internado 2 ou 3 dias para fazer uma antibiótico terapia, não. É uma coisa muito séria.
o que deveria estimular as pessoas a manterem as atividades de isolamento social, tá certo? Então, o que eu acho que a imprensa deve fazer? Não se trata de viver o mundo poliana, como eu vejo aí alguns agentes de comunicação fazer, né, tentando dar só notícia boa, como também a gente não pode entrar no catastrofismo de só sinalizar os aspectos negativos, mas eles precisam ser sinalizados, porque de fato essas coisas estão acontecendo, e nós, enquanto a gente não sofre o maior impacto, precisamos tirar algum nível de aprendizagem disso. Professor, essa é a minha última pergunta também, trazendo assim para as reflexões que isso também. Como é que fica nesse momento a questão da espiritualidade, né? Eu tenho visto alguns movimentos, inclusive os religiosos, bastante presentes nesse momento, né? O Papa Francisco é um bom exemplo, né? E tenho visto também alguns movimentos espiritualistas que meio que, entre aspas, aqui a minha fala, romantizam a pandemia como um processo de evolução coletiva, de evolução do planeta, enfim, são várias as leituras. Mas a minha questão é, como é possível uma espiritualidade que possa trazer esse processo, inclusive desse aspecto, né, de maior aceitação e de mais otimismo responsável, né, até a tua expressão aqui colocada nesse momento, hoje pela manhã. Eu ia brincar dizendo para você, Anaí, que essa pergunta tinha que ser mandada para o Papa Francisco responder. Né? Mas, claro, que de médico, louco e teólogo, todos nós temos um pouco, né? Eu compartilho de visões espirituais da vida, né? Mas compartilho também de visões científicas, tá certo? Concordo com você que existem algumas tradições que atribuem um certo sentido de causalidade de ordem metafísica a tudo que está acontecendo e que serviria como uma espécie de expressão para mostrar que Deus está insatisfeito com o mundo e o estaria punindo, né? Ou então dizendo respeito à perspectiva de que isso seria uma espécie de fogo libertador que levaria o mundo para relações mais aperfeiçoadas, onde a gente vivenciaria mais o amor e a solidariedade, né? Eu não fico nesses dois extremos. Pessoalmente, eu não conseguiria acreditar num Deus que mandasse um vírus para matar um bebê de 3 meses de Covid, um jovem de 17 anos, um adolescente indígena de 15, né? Um idoso de 90, não importa a idade, eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que a vivência da espiritualidade, para quem a pratica, nesse momento ela se torna mais essencial do que nunca. Aí falando mais como psicólogo, tá certo? Entrando na perspectiva de que a relação com a espiritualidade no dia a dia. Queria me despedir de vocês deixando uma frase aqui do psicanalista Christian Dunker, que nos sinaliza o seguinte: quando a gente vê essa contabilidade obscena que alguns fazem, vamos perder algumas vidas, mas no geral a gente ganha, né? O que está substituindo, o que está sendo substituído e ultrapassado é o valor infinito que cada vida tem. Aqueles que acham que é possível contar a vida como a gente conta o dinheiro, estão confrontando uma lei maior que submete a economia, que torna a vida maior que a economia. Ok? É isso. A gente tem que tomar uma consciência plena de que a única coisa que nos une nesse momento é o desejo intenso de viver. Muito obrigada, professor. Muita gratidão. Eu espero que a gente se encontre em outros momentos, né? Não só em contexto de pandemia, mas também aprendendo e trocando reflexões.
Queria agradecer também a todas as pessoas que hoje fizeram esse diálogo, né, de Weber com a gente aqui, nesse momento aqui da Escola de Saúde Pública. Eu quero deixar um abraço forte para todo mundo, né? Muito feliz de poder compartilhar esse espaço com vocês. Usem e abusem aí da gente aí na Escola de Saúde Pública. Eu me considero já com um cantinho reservado para mim aí, já participo de algumas atividades, tá certo? E sempre que precisarem da gente, a gente está à disposição. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para quem ficou até agora. Tudo de bom. Obrigada também, professor. Muito obrigada, professor. Tchau. Pessoal, obrigada pela participação de vocês, tá? E aí a gente vai disponibilizar lá no canal do YouTube a apresentação que a gente não conseguiu fazer o download aqui, tá bom? Uhum.